Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 6, e vamos ler esta palavra de Deus ao nosso coração. Segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 6, diz a poderosa palavra de Deus: portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamo-nos à consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus deste século, ou desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou: das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Aonde já houve essa manifestação da glória de Cristo Jesus? Nós estávamos nas trevas, de lá Ele nos transportou, e agora nós estamos numa claridão tão grande, que nós conseguimos enxergar muito bem aonde nós estamos pisando e para onde nós estamos indo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmã Silvia pede oração, nós estaremos também orando pela serva de Deus, para que Deus venha ali liberar a circulação das suas pernas, e ela breve está aqui na casa do Senhor. Pela irmã Edna também, irmã Socorrinha pede oração. Vamos estar orando uns pelos outros agora e pela palavra de Deus em nome de Jesus. Pai, te agradecemos este culto, Senhor, em que estamos na Tua casa, te adorando, celebrando o Teu nome, bendizendo a Ti como nosso Deus e Senhor. Obrigado, ó Deus, pela semana que está passando. Obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado, por estar nos tratando e nos tratando tão bem, ó Deus, com os Teus cuidados especiais, não deixando faltar, provendo, sustentando, cuidando, Senhor, ó meu Deus, dos mínimos detalhes na nossa vida, mesmo nós muitas vezes não vendo, o Senhor está trabalhando, está, Deus, trabalhando em nosso favor, e nós nessa hora te oramos, Senhor, pela vida da irmã Edna, oramos, Senhor, pela vida também da irmã Silvia, que o Senhor as visite, Senhor, aonde estiverem, trazendo, Senhor, meu Deus, o Teu ânimo, trazendo a cura, trazendo a resposta, meu Deus, a oração que a Tua igreja está fazendo, que nesta hora também a Tua palavra venha falar ao nosso coração, que a Tua palavra venha nos despertar, que ela venha, Senhor, provocar em nós mudanças, Senhor, mudanças que precisam ocorrer para nos aproximarmos ainda mais de Ti. Meu Deus, o Teu dia se aproxima, a hora da Tua grande revelação, Senhor, ela se aproxima, a hora da Tua volta, Senhor, ela é chegada. Nos ajuda, Senhor, a estar preparados, nos ajuda, Senhor, a estarmos em pé, nos ajuda, Senhor, a sermos servos, nos ajuda a sermos fiéis, nos ajuda, Senhor, a não nos amoldar a este mundo, mas nos dedicarmos a Ti, meu Pai. Que o Senhor fale esta noite pela Tua palavra, nos despertando, nos ajudando, ó Deus, esclarecendo, meu Deus, as dúvidas que pairam em nosso coração, para que nós possamos celebrar a vitória, para que nós possamos nos alegrar com a Tua presença na nossa vida, e este presente que é a salvação, é o que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis sentar.
aqueles que puderem, em nome de Jesus. Nós estamos, durante esse mês de outubro, comemorando o mês da Reforma Protestante, que será celebrada no dia 31. E é uma data maravilhosa que nos faz pensar sobre o agir de Deus. E Deus, Ele age de várias formas e revela-se de várias formas. Ele revela-se na natureza, Ele revela-se na consciência humana, de modo que Romanos 2 vai dizer que ninguém pode se tornar diante de Deus como sendo inocente, porque até aqueles que não ouviram a palavra serão julgados pela sua consciência, e ninguém será indesculpável diante de Deus. Deus se revela em materialidade através da palavra, Deus se revela através da história, e Daniel é o maior exemplo disso, na revelação ou interpretação do sonho de Nabucodonosor, da grande estátua e depois da árvore, aonde Deus revela o controle que Ele terá absoluto, que sempre teve, tem e terá sobre a humanidade, que uma pedrinha lançada, sem ninguém ter atirado, mas ela jogada foi, lançada foi, essa é a expressão usada no texto, ela cai e derruba os pés, feito de barro, feito de bronze, e os 10 dedinhos que controlam, estarão controlando o mundo, serão literalmente despedaçados por uma pequena pedrinha que Deus lançou, onde Deus mostra o seu controle absoluto. E é por isso que a igreja, ela não está preocupada se A ou se B, se C ou se D ou se E estará no controle do governo, porque acima de qualquer um, Deus já está no controle da história do mundo. Os governos passam, os tiranos caem, os governos são transitórios, mas há um Deus que governa e que rege todo o mundo e estará nesse controle para sempre. Deus revela-se, portanto, de uma forma também pessoal e muito especial, a saber, através de Cristo Jesus. A palavra, ela não é capaz de produzir em nós, de uma maneira apenas primária, sem termos uma leitura dela, a salvação. Se você pegar a Bíblia, abrir no Salmo 91, que é comum, você vê nas casas das pessoas, e deixar empoeirada esse Salmo 91, sem nunca ter lido, a palavra não vai produzir efeito em você. Ela vai virar amuleto, ela vai virar mandiga, ela vai virar qualquer outra coisa, mas não palavra de Deus. Mas se você pegar a Bíblia, ler a Bíblia, aprofundar-se na Bíblia, conhecer o Deus da Bíblia, Cristo se revelará a você como o Salvador da sua vida e da sua história. Usar a Bíblia na sua axila, usar a Bíblia apenas pelo um gesto de religião, não produz mudança em nós. Mas quando nós nos aprofundamos nela, conhecemos ela, mergulhamos nela, aí uma coisa profunda acontece. Nós descobrimos o tamanho do pecado que temos, da ofensa que temos diante de Deus, e nós descobrimos o tamanho do amor de Deus por nós, e esse amor é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não tem palavras que possam expressar, a ponto do próprio Deus enviar o seu Filho para mostrar e provar o seu amor através da cruz do Calvário. É uma palavra, portanto, transformadora. E a revelação de Deus, ela percursa toda a história da humanidade, de forma tal que nós não temos como negar a existência de Deus, olhando para a natureza, olhando para a nossa consciência, que nos acusa ou nos defende dia e de noite, que olhando para a história da humanidade, só aponta para a existência de um Deus eterno, governador do mundo, que olhando para a palavra escrita, e para a palavra encarnada e revelada, a saber, Jesus, elas apontam para o tamanho do amor profundo, revelador, salvador, gracioso, misericordioso, justo, verdadeiro e fiel, que é Jesus. A palavra nos aponta para tudo isso. Mas houve uma época em que a palavra de Deus, ela foi tirada de cena, ela foi arrancada.
Ela foi literalmente destruída, e é por isso que durante este mês de outubro nós precisamos trazer à memória que houve homens de Deus e mulheres de Deus também, que lutaram bravamente, entregando inclusive a sua própria vida, para que esta palavra de Deus não caísse em desuso, não caísse, glória a Deus, em desuso para a vida do povo. Porque houve uma época em que o sacerdote ministrava de costas em latim, e ninguém tinha acesso à palavra de Deus. Se você quisesse consultar a palavra de Deus, tinha que ir até o vigário, tinha que ir até a diocese, tinha até a prefeitura de Roma, se possível, para pedir, para que ele lesse a palavra em latim para você. E não era a palavra toda, era só aquilo que ele desejasse ou pensasse que era interessante para a sua vida. Mas ontem, dia 6 de outubro, um homem morreu e foi queimado em fogueira, dando a sua vida, porque pela primeira vez ele interpretou a Bíblia do latim para o inglês e disse: esta é a palavra de Deus, leiam, cuidem, tratem, edifiquem-se, porque aqui está a revelação de Deus para a sua vida. Morreu dando a sua vida para que eu e você hoje tivéssemos acesso à palavra de Deus. O que é a reforma? Ela não é um movimento apenas humano, é o agir de Deus e revelacional na história da humanidade. E é por isso que durante essas quintas-feiras nós estaremos exatamente estudando e aprendendo da parte de Deus sobre esta igreja relevante. Porque a igreja da reforma se tornou tão relevante para a sua época e para a sua geração, que até hoje nós, mais de 500 anos após a sua proclamação, nós ainda hoje, nós olhamos para ela e dizemos: ali Deus agiu na história, libertando, como diz o próprio Lutero, o povo do cativeiro babilônico. E graças a Deus pela liberdade, porque hoje você tem acesso à palavra de Deus, hoje você tem acesso à palavra do Senhor, à revelação de Deus, hoje você tem acesso às Escrituras, você pode ler no celular, na Bíblia mesmo escrita, você pode ouvir ela em áudio, em vídeo, você pode ouvir o pregador pregando e você pode pregar também. Pense numa maravilha. E graças a Deus por usar homens e mulheres na reforma para chegar essa palavra audível até nós. Mas o que vem a ser esta igreja relevante, e esta é a primeira parte que eu gostaria de compartilhar, e no final nós iremos chegar a este ponto que eu estou conversando e apresentando como o movimento da reforma, lá na última quinta-feira do mês de outubro. O que vem a ser uma igreja relevante? Essa igreja relevante, ela precisa ser conhecida antes de a conceituarmos, antes de chegarmos ao entendimento da missão, da transparência dessa igreja biblicamente. E aí nós iremos falar e abordar isto na próxima quinta. Nós precisamos primeiro conhecer os desafios que permeiam uma igreja relevante. Desafios não fáceis, desafios complexos, inclusive, alguns dos quais talvez você ainda não tenha uma resposta precisa e clara sobre o entendimento para poder esclarecer alguém que ainda não conhece a Deus. E Paulo aborda isso na sua segunda carta, diz: se o evangelho ainda está encoberto, ele está encoberto ao descrente, porque para nós que somos cristãos, o evangelho já foi revelado. Não há como voltarmos aos rudimentos do mundo, não há como voltarmos aos rudimentos desta cultura tão dilacerada pelo pecado, quando nós conhecemos o evangelho de Cristo, porque quanto mais conhecemos a Cristo, mais vontade de parecer com Ele nós desejamos. Eu não conheço um crente sincero que não deseje se parecer mais ainda com Jesus. O carnal não, o carnal ele vê Jesus, ele até segue Jesus, mas ele não caminha junto com Jesus. Seguir Jesus
é adesão. Ser discípulo de Jesus, e nós já aprendemos isso, é mais do que adesão, é compromisso de vida, é dedicação diária de dizer: Senhor, eu estou contigo até a morte, eu serei contigo até a morte fiel, porque o Senhor me salvou e eu tenho a convicção de quem Tu és. Que desafios são esses? E este desafio, ele tem uma palavra, e eu trago para a igreja esta noite, e a palavra é cultura. O grande desafio de uma igreja relevante é ela conseguir vencer o contexto da cultura em que ela está amoldada, em que ela está costurada. Romanos 12, Paulo mesmo vai chamar a atenção e dizer: irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifícios vivos, agradáveis, santos a Deus, para que experimenteis uma vontade boa, agradável, perfeita, vinda da parte dEle, e não vos conformeis com este século. E Paulo agora em Coríntios, capítulo 4, versículo 4, da sua segunda carta, vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Que o Deus deste século, ele cegou o entendimento daqueles que ainda não conhecem a Jesus, a ponto de eles sentirem a sensação, mas não compreenderem quem está falando com eles. Veja a situação. Você sente, você é impulsionado, mas você não sabe o que está à sua frente. O crente é diferente, que conhece a Jesus. Ele sabe quem o impulsiona, ele sabe quem o chama e conhece muito bem o seu pastor, que é Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Mas o primeiro grande desafio que nós precisamos entender, e eu chamo de uma grande verdade, por isso que eu trago já em primeiro momento para a nossa compreensão e ensino da palavra de Deus, é que a nossa cultura, o nosso mundo, ele vive em constantes oscilações, ele vive em constantes mudanças culturais. O nosso mundo, ele vive em constantes mudanças, tão rotativo, tão não duradouro ele é, que o que hoje é verdade, amanhã passa a ser questionável, que o que hoje é novo, amanhã passa a ser seminovo, que o celular do momento, amanhã já não é mais, que a última descoberta científica publicada em uma revista científica mundial, amanhã já não será mais, porque alguém descobriu algo novo, que a estrela descoberta hoje, nomenclaturada e rotulada através de algum algoritmo físico, amanhã já vai ser uma velha estrela, porque uma nova foi descoberta. Que a roupa nova que você comprou ontem no shopping hoje já não é, porque alguém já lançou uma nova moda. Que o cabelo que você foi no cabeleireiro ontem passar e fazer, hoje já não é mais novo, porque alguém descobriu uma nova forma de penteá-lo. O mundo vive em constantes mudanças. Tão rotativo ele é, e tão rotativo ele se torna, que muitas vezes nós queremos mudar Jesus, que muitas vezes nós queremos mudar o nosso jeito de viver com Jesus, de andar com Jesus, de falar com Ele. O mundo vive mudanças constantes. Até 1914, a eclosão do mundo, e a verdade era uma só: somos deuses, entramos no Éden, assumimos o papel de Deus, nos tornamos donos do mundo, não precisamos mais de Deus. Humberto Eco, os demais propagadores do iluminismo, Voltaire, que era o grande filósofo da época, que assim o diga, e era essa a expressão que havia no mundo: nós herdamos o Éden, ele é nosso, não precisamos mais de Deus. E na hora que o mundo foi mostrar a sua paz, a sua bondade, foi a época que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial eclodiram.
Na hora em que o mundo disse, nos libertamos de Deus, na hora em que a cultura disse, não precisamos de Deus, foi a hora em que a sociedade mais ruiu e mais vitimizou gente e mais se dilacerou em toda a história de sua humanidade. É tão sério que nesses 6.000 anos de história, nós não temos mais do que 125 anos de paz. Nós temos 6.000 anos de história, nós não temos mais do que 125 anos, nesses 6.000 anos de existência de paz. Nós temos mais de 6.000 anos só de guerra, de conflito, de combate, e todo dia que você abre o noticiário, é nação contra nação, é pai contra filho, é filho contra pai, é isso contra aquele, e não há mais paz no mundo, porque o mundo vive essa cultura da beligerância. Tão sério isso é, que a humanidade caminha cada vez mais para a sua própria destruição. Você sabe quantas bombas atômicas existem no mundo? Você sabe o que aconteceria se todas elas fossem detonadas ao mesmo tempo? A cultura vive em constantes oscilações. Isso vem até para a nossa vida pessoal. Você passa de janeiro até março ouvindo que chocolate faz mal ao coração, mas quando chega março, abril, maio, a época da Páscoa, aí todo mundo diz: chocolate faz bem ao coração, e a gente compra achando que é bom. É ou não é verdade? É a cultura que muda, que oscila, é a moda que dita as regras. É o que um certo autor chamou de ditadura da beleza, em que a magreza se atestou como a forma não apenas saudável, mas a forma perfeita de uma identidade humana. E há mulheres que nessa hora estão sofrendo de complexos de inferioridade, que ao olharem para o espelho, olham para si, e por causa da maldita cultura em que está impregnada na sua mente, na sua vida, não é capaz de amar a si mesma. Veja o que uma cultura ela é capaz de fazer com a vida de alguém. Impregnamos rótulos, determinando as pessoas pelo seu status quo, classificamos não o caráter de alguém, mas o que ele tem, o que ele pode. E na cultura do Evangelho de Jesus a coisa é diferente. É quanto você é capaz de dar, é até onde você é capaz de ir, é até onde você é capaz de se comprometer, é até onde você é capaz de dizer: eu estou contigo, Jesus, e não abro, a minha vida é tua, e eu não abro ela para a cultura que eu estou vivendo. Vou trazer somente 3 marcos, para você entender o tamanho dessa oscilação da nossa cultura. E esses marcos, eles estão na minha cabeça, e foi assim que eu o processei ainda no ano de 2012, e até hoje eu guardo esses marcos e esse mnemônico para eu me lembrar o quanto a nossa cultura é perversa. O primeiro grande marco que assola a humanidade é o marco da industrialização. Foi a época que saímos da manufatura e passamos a agregar valores a partir das máquinas. Esse mesmo período, a ideologia que imperava no mundo era o iluminismo. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, todos devem se lembrar dessas duas palavras. O iluminismo impregnando com Voltaire, com Immanuel Kant, com as suas filosofias do positivismo, de Auguste Comte. Inclusive a nossa própria bandeira brasileira, ela tem a frase de Auguste Comte: ordem e progresso, emprestada da sua filosofia positivista. Extraindo, portanto, um mundo imaginário como um mundo perfeito. Essa época da Revolução, a filosofia apresentava uma libertação: sejamos livres. Livres de quê? Da religião. Livres de quê? De Jesus. Nessa época se levanta Karl Marx, nessa época se levantam, mais à frente um pouquinho, o próprio Nietzsche. Nessa época vai se levantar filósofos como os Feuerbach na Alemanha, e vão tentar ditar uma ordem de que Deus não existe, que não é real.
Ou é a cultura do mundo entrando dentro das trincheiras da sociedade? E o que a igreja está fazendo diante disso? Aí eu vou lhe dizer, a igreja ainda está preocupada se Jesus está no pão ou se Jesus não está no pão. A igreja está preocupada se o negro tem alma ou se ele vai direto para o inferno. A igreja está preocupada se nós realmente estamos sadios em Deus, em conhecer apenas a palavra, ou se precisamos, além de conhecer, exercer a oração. A maior preocupação da igreja nessa época era a dogmatização. E me permita dizer isso, porque nessa época a discussão era uma só: era qual a doutrina é verdadeira. É Calvino? É os concílios que vão existir pós-reforma? É o luteranismo? É o presbiterianismo? É o batismo? É o anabatismo? É o pedobatismo? É o rebatismo? O que vai imperar sobre o mundo? É a fórmula de remonstrância? É o concílio estabelecido como a fórmula da concórdia de Lutero? O que a igreja é? A igreja nesse momento, infelizmente, ela mergulha por um caminho que não era o de Deus. Porque quando a igreja se fecha para apenas discutir e não fazer, ela não se torna serva de Jesus. Ela quer se tornar detentora da doutrina, mas não serva da misericórdia, do exercício, da bondade, de cuidar do mundo. Por que a igreja nessa época não se tornou culturalmente relevante? Porque ela não fez leitura da época em que ela estava. A igreja estava preocupada com questões do século IV, com o século XVI, do século XV, e o mundo estava avançando para o século XIX. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Como verdade histórica de Deus para a nossa mente, para a nossa vida, é que muitas vezes, enquanto estamos preocupados com doutrinas que já foram lapidadas, que já foram lacradas, que já foram vencidas na história, tem almas morrendo na calçada da sua rua, precisando conhecer Jesus. Enquanto você discute com alguém uma doutrina, se Jesus é Deus, se não é Deus, tem gente na sua rua precisando conhecer o Jesus Salvador. É importante compreendermos a verdade. E Paulo está dizendo isso em Coríntios 4. Se o evangelho está encoberto, não está encoberto para quem? Para nós. Ele está encoberto para o mundo. Quer ver como essa cultura é oscilante? Passou a revolução industrial, vem um período entre guerras. Do período entre guerras, a descoberta de que as ondas de rádio, elas são capazes de propagar não apenas informações entre soldados, mas são capazes de acelerar a informação. Esse é o período chamado de globalização. Todo mundo sabe o que é isso. Esse celularzinho que você tem na mão, você consegue ligar para alguém no Japão em tempo real, e ele vê o seu rosto onde você está. É um GPS que no seu carro instalado descobre onde você está, não precisando de internet nem de nada. O meu, aonde eu estiver, basta ligar o volante, ele já descobre onde eu estou. Não posso nem me esconder. Para me esconder tem que ir a pé. É uma triangulação de sinal, de rádio, que descobre via GPS aonde você está, e dependendo da localização, as câmeras são capazes de descobrir até quem você é. São celulares tão rápidos e tão avançados que hoje você não precisa mais de uma digital nem de senha, basta mostrar o seu rosto e ele já trava ou destrava. Reconhecimento facial. É a era da globalização. Todo mundo apanhou essa semana, porque saiu do ar o Facebook, saiu do ar o WhatsApp, saiu do ar, e todo mundo ficou naquela situação: meu Deus, e agora? É a era da globalização, em que nós nos tornamos refém, nos tornamos literalmente reféns da tecnologia. O que era a cultura do mundo, a ideologia impregnada de 1950 a 2000, era o relativismo, tanto faz, tanto fez. Surgiram movimentos hippie, movimentos de liberdade, movimentos feministas, onde tanto faz, tanto fez. Sexo, drogas, rock and roll. Geração de 60, a era do Beatles. Quem não lembra desse período? A época em que se assolava a liberdade mundana, o relativismo, não precisa conhecer Jesus.
Quem não lembra de John Lennon escrevendo imagine, e o imaginar dele na letra é: imagine um céu sem Jesus. Imagine uma vida sem a religião. Imagine um mundo sem ter a precisão de estar na igreja. Olha o que a cultura da época está posicionando. Do outro lado, nós temos a filosofia do niilismo, que é a cultura destruidora, as faculdades adentrando veementemente sobre o marxismo e o niilismo cultural. A destruição dos absolutos da verdade é nessa época que a igreja, Deus, a religião e a família são atacadas. Os pilares da construção de uma sociedade, elas são literalmente arrancados, extirpados. Não há condição de nós vivermos no mundo onde há a família, onde há a igreja, onde há Deus, onde há a Bíblia. É o pensamento de Zaratustra, que na sua loucura do meio-dia, assim escreve Nietzsche em seu livro: ao calor do meio-dia, na mais claridão do sol, ele descobre o Deus morto, e ele desce a montanha como um grande arauto e mensageiro, até chegar nas encruzilhadas do mundo, sobre o submundo, e declarando: Deus está morto, Deus está morto. Esta é a filosofia nihilista que é apresentada às vezes para os nossos filhos, e se eles não tiverem a palavra de Deus como verdade e fundamento, serão tragados pela cultura deste mundo. Por que um jovem, quando vai para a faculdade, se desvia? Porque ele ouve essas verdades falsas e ele acredita que elas são verdadeiras. E nós não preparamos a igreja para os desafios da cultura da nossa época. Qual era a preocupação da igreja nessa época? Mercantilização. Foi a época em que embrionamos os primeiros políticos evangélicos, católicos. Foi o movimento Brasil para Cristo no meio desse mundo, dizendo: vamos colocar ele nos primeiros lugares, nas primeiras posições, que ali nós vamos herdar a terra prometida chamada Brasil. É a época que Kenneth Hagin, professor Abdias, conhece muito melhor do que eu esta doutrina. Vem com seu pensamento positivo, impõe no Brasil essa desgraça teológica chamada teologia da prosperidade, que causou feridas emocionais em muita gente, e até hoje tem pessoas que não querem saber da igreja por causa de mentiras que foram pregadas para ela. Mas eu louvo a Deus porque nesses 100 anos, ou um pouco mais de Assembleia de Deus, nós mantivemos-nos fiéis aos nossos princípios. O Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que batiza, o Jesus que breve voltará, continua sendo pregado neste púlpito. Não oferecemos um evangelho barato, uma graça barata, oferecemos um evangelho difícil, porque Jesus exige mudança, e mudança profunda dentro de nós. Mas se nós não enxergarmos a cultura ao nosso redor, se não formos capazes de observar o que está acontecendo, nós seremos tragados, e a nossa palavra se tornará nula e encoberta ainda aos descrentes. Eu vim só lhe lembrar hoje que o Deus desse século, ele ainda está vivo, viu? Enquanto você está achando com os braços cruzados: não, eu estou bem, estou sossegado na minha, o Deus desse século está cegando o entendimento ainda de muita gente. Mas Jesus quer levantar aqui um batalhão, amém, de luzes, que vão clarear, que vão iluminar, e aonde forem vão influenciar. Glória a Deus. Terceira grande mudança, geração 2000. Geração Z, a geração que venceu o Big Bang. E eu lembro que no ano 2000, ainda pequeno, eu recebi essa notícia: o mundo vai se acabar no ano 2000. Os relógios irão parar, os computadores travarão, ninguém conseguirá sair do seu canto, não haverá mais operações comerciais. É o Big Bang. 2000 chegou e acabou mesmo, porque com ele veio a era da cibernetização. As fibras óticas,
O mundo, ele é banhado dentro das suas águas marítimas mundiais por cabos de fibra ótica que interligam-se um ao outro os continentes, provocando ainda mais essa proximidade da globalização. O que você faz no seu celular caminha por esses cabos, o que você acessa na internet caminha por esses cabos. É um mundo muito cibernético, tão cibernético ele é, que hoje nós somos literalmente escravos da tecnologia. Você não consegue um emprego se você não souber manipular um Microsoft Office, um LibreOffice, se você não souber manipular um computador, ligar, desligar a máquina e operá-lo. Não usar celular é tido como antiquado, é como cozinhar o fogão a lenha. Porque o mundo impõe essa cultura em nós. Porque o mundo impõe essa filosofia em nós. O mundo que outrora era relativista, de 2000 para cá, se tornou plural. Esta é a ideologia presente. O que é o plural, pastor? São as ilhas. Existem as ilhas cibernéticas, existem as ilhas digitais, existem as ilhas físicas. São os grupos, as tribos assim chamadas. E aí vem os grupos da minoria. Começou de 2000 para cá essa conversa. O grupo das minorias para cá, o grupo não sei de que para cá, o grupo diz. E o mundo começou a flagelar-se, dividir-se cada vez mais. A globalização que deveria nos aproximar, nos destruiu e nos levou a uma distância um do outro. Essa geração da cibernetização mais distante se torna do mundo real e físico. A mulher fica na cozinha assistindo novela, o homem fica assistindo jornal, vendo algum jogo, notícia, e o filho fica num videogame. Ninguém se conversa mais em casa. Ninguém se senta na mesa para orar, para chorar, para contar os sonhos, os problemas. Ninguém escuta mais o que houve no trabalho do pai, no trabalho da mãe, o que aconteceu no dia, o que aconteceu na escola. Quando vão conversar, o problema já surgiu, a bomba já estourou e já é tarde demais. Porque estamos tão comprometidos com a cibernetização que nos esquecemos do essencial, a nossa família. Eles crescem rápidos, eles passam rápidos. A pluralidade, esse mundo plural, onde não é apenas o relativo que se impõe, mas a pluralidade de pensamentos. Aqui se pensa assado, lá no sul é assim, lá no Mato Grosso é diferente, lá no norte é diferente. Só o Brasil já tem a sua pluralidade cultural. Um diz biscoito, outro diz bolacha. Cada um com a sua forma, cada um com a sua cultura, cada um com o seu entendimento. E nessa pluralidade, como pregar o evangelho, pastor? Jesus é o rei de todas as pluralidades, porque ele é o único, não é o atalho, ele é o único caminho que leva qualquer homem e mulher para Deus. Ele é rei sobre esse mundo diverso, ele é senhor sobre tudo isso. O niilismo provocou pós-guerra, no entendimento humano, na filosofia humana, um total desencantamento com a verdade. Se você vivesse na época da Reforma Protestante, se você lesse e pregasse alguém em praça pública o inferno de Dante, as pessoas iam chorar, iam se coçar, iam se ajoelhar, iam pedir perdão pelos pecados, porque queriam escapar daquele submundo que ele apresenta no livro. Hoje você vai falar da verdade do inferno, que é que as pessoas dizem: o inferno é aqui. Tem coisa pior do que essa vida que eu levo? É uma vida desencantada. A pessoa se acorda, ao invés de agradecer a Deus pelo sol, reclama: que calor é esse? Chove, molha a terra, a grama é fertilizada, Deus dá forma de vida para a produção ao agricultor, e a pessoa reclama: que chuva é essa me atrapalhando de sair para a praia? É um mundo desencantado, não se encanta mais com as coisas simples da vida.
não se encanta mais com a simplicidade do viver, se inquieta. E eu volto a falar o que Agostinho já disse: a minha alma está inquieta e ela só encontrará repouso quando ela descansar em Ti, ó Senhor. É isto que o mundo tem: inquietude na sua alma, desencantada, porque ela está esperando uma igreja relevante para apresentar a ela um evangelho de Cristo Jesus. O que é que a igreja se tornou nesses últimos dias, pastor? Eu vou usar a frase de Robson Cavalcante, um grande pregoeiro, o professor Abdias conhece muito bem, deu a vida pelo evangelho no Brasil. Ele dizia: cresce o número de evangélicos no Brasil, mas cresce também o número de violências. Igreja tem toda esquina, mas será que essas igrejas estão sendo relevantes? Somos 1/4 da população brasileira, 25% já. Será que somos relevantes? O que nos tornamos? Nós estamos vivendo um período massivo da secularização. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Isso é um desafio e um problema que estamos vivendo atualmente. O que é a secularização, pastor? É ouvir a música do Roberto Carlos? Não. Isso é secular. Secularização é pior do que isso. Secularização é você literalmente esvaziar os significados de Cristo para este mundo. Trocou-se a cruz de Cristo na Páscoa pelo coelhinho. Trocou-se o sangue de Jesus derramado na Páscoa pelo um chocolate. Trocaram o nascimento de Cristo, a vinda e a encarnação do Cordeiro de Deus ao mundo por presentes. O que comemoramos? O que agradecemos? O mundo tem se tornado secular em todos esses âmbitos, ou seja, é a perda da essência daquilo que deveríamos ser ou representar. Deus chamou essa igreja para ser sal, e enquanto o sal tiver sabor, ela vai conseguir salgar esse mundo. Mas Jesus também diz no texto do Evangelho que se o sal perder o seu sabor, torna-se insípido, torna-se literalmente sem gosto, é pisado pelo homem e ainda jogado fora. Isso é a secularização que Jesus está ensinando no Evangelho. É uma igreja sem sabor. Aí a igreja cria formas, estratégias, faz isso, faz aquilo, e às vezes muda até a essência do Evangelho. Hoje nós temos igrejas inclusivas, hoje nós temos igreja pluralista, hoje nós temos igrejas relativistas, hoje nós temos igrejas que não acreditam mais na verdade de Deus, na revelação, nos dons, na manifestação de Deus. Tem igreja que não acredita no batismo, tem igreja que não acredita no poder de Deus, tem igreja de todo quanto é tipo. E eu falo isso correndo risco, porque está na internet. Mas hoje nós vivemos uma geração que literalmente está sendo desencantada na igreja, inclusive a servir a Deus. Você quer ver isso? Nossa realidade. 50% foi o último censo que a nossa igreja fez. Pastor Azean apresentou na nossa escola bíblica de obreiros. Dos nossos membros não são batizados com o Espírito Santo. Onde se via isso, irmão Garcia, irmão Agatônia, há um tempo atrás? Todo mundo tinha sede, vinha para frente. Eu me lembro de um adolescente, não tinha uma pregação que eu não deixasse de ir à frente. Jesus me batiza, me batiza. Eu com 12, 13 anos de idade, com sede, com vontade de ser batizado por Deus. Até que nos 13 anos de idade, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, mas para mim não se tornou esse dia, se tornou um dia diferente. Foi o dia em que eu me converti a Jesus de verdade, e foi o dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu guardo bem esse dia na minha mente, porque ali eu vi o velho Samuel ser morto e o novo ser levantado em Jesus. Mas hoje você não vê mais essa vontade, esse encantamento pelas coisas de Deus, os dons, os milagres, a pregação. Você vai atrás de um jovem pregador, ninguém quer.
Você vai atrás de alguém, irmãos, vamos hoje orar a Deus, ninguém quer. Irmão, vamos visitar, evangelizar, são poucos os que querem. É uma geração desencantada, porque vive a euforia do momento. É isso que o desencantamento faz. Você procura euforias do momento, você procura frase de efeito. Eu chamo de a geração, literalmente, do chilito, para não chamar de geração do miojo, que o miojo já está ficando até para trás. É aquela geração que come só o rápido. O chilito você não precisa esquentar, você não precisa esfriar. Do jeito que está ali, você abre e come. Tem nem dificuldade de mastigar, porque ele se dissolve na boca. Ele pode até encher a barriga, se você encher com água também, mas depois vai vir uma fome, uma sede medonha. É essa a geração que nós vivemos. É uma geração sem substância, é uma geração sem vida, sem profundidade, totalmente escravizada pela superficialidade do momento, e que infelizmente ainda precisa conhecer profundamente a Deus, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento deles. Cuidado para não ser afetado pelo pluralismo. Cuidado para não ser afetado pelo desencantamento. Cuidado para não ser afetado pela secularização. Se hoje tivesse um pregador famoso, estava a igreja lotada. Mas como é o baião de dois, tem gente que diz: não, eu vou ouvir o pastor na outra quinta, no outro domingo. Porque nós já nos desencantamos com a simplicidade. Eu quero te dizer uma coisa essa noite: Deus opera aonde há simplicidade. Elias esperava Deus no fogo, Deus esperava Deus no barulho, no trovão, Elias esperava Deus, mas Deus se revelou em simplicidade. Um vento suave, aleluia, visitou Elias naquela hora. Sabe o que é que Deus está chamando Elias a atenção? Elias, começa a se encantar com as coisas simples da vida. Começa a se encantar com a simplicidade da vida. Você está respirando, está pagando as contas, está dando para viver, está dando para dar glória a Deus. Dê graças a Deus. Consequências desse marco: nós tivemos uma ampla comunicação, a igreja cresceu, mediatizou-se, foi para as redes televisivas. Hoje você encontra canais, hoje você encontra rádios. A igreja popularizou-se, 24 horas no ar. Mas essa igreja também teve menos participação social, relevante, porque ela não responde muitas vezes aos anseios da sociedade, da cultura que estamos vivendo. E Jesus, Ele quer uma igreja que responda e que atenda bem a esta ordem de comando. Houve uma secularização cultural muito grande. Isso é tão sério, que quando você entra no mercado de trabalho, você percebe isso. O que é o Natal para o seu chefe, o seu patrão? O que é o Natal para eles? O que é a Páscoa para eles? Quem é Jesus para eles? Não são nada diante do Deus consumismo, diante do Deus que devora multidões de sonhos e de ilusões humanas. Consequentemente, a igreja menos relevante também se tornou, menos parceira da sociedade, menos participante e menos relevante se tornou. Somos uma geração ainda fruto de pregações que diziam: não vá para a faculdade, porque Jesus está voltando. Enquanto nós deixávamos de ocupar os lugares estratégicos na vida de alguém e na sociedade, o mundo tomava esse lugar e dizia: isso aqui é nosso, e não abrimos mão. Tínhamos medo de enviar jovens, tínhamos medo de enviar o filho para estudar, para se matricular, porque tínhamos medo dele se desviar, porque nós não ensinamos a ele os alicerces da vida espiritual. Eu quero que o meu filho, quando ele ficar maior, ele vá sem medo, e eu não tenha medo do que ele vai enfrentar na faculdade,
porque eu vou ter a certeza de que eu estarei educando ele, dando as bases do melhor caminho, a palavra de Deus. E a minha oração é a oração que eu sempre recebi na minha vida de meus pais, era para que eu me tornasse melhor e influente aonde eu estava, e aonde eu estivesse, Jesus fosse conhecido pela minha vida. Jesus quer que você seja influente na faculdade. Jesus quer que você seja relevante na sala de aula. Jesus quer que você seja relevante no trabalho. Jesus quer que você seja relevante, aleluia, lá onde você está trabalhando, lá onde você é patrão. Jesus quer que você seja relevante como crente, aonde você estiver. Segunda verdade, e nós vamos terminar nela, né, irmãos? É que nós devemos observar o mundo ao redor. O que é que tem ao nosso mundo ao redor? E eu trago 6 categorias de prisma, de visão, que nos ajuda a entender aonde estamos. E você vai sair essa noite sem dar muito, glória a Deus, mas vai sair pensando: Jesus, que mundo tenebroso é esse? Porque o Deus desse século, eu volto a dizer, ele está vivinho da Silva. O Deus dessa geração, ele está vivo, ainda fazendo o quê? Cegando o entendimento. Mas eu quero dizer que ao mesmo tempo tem uma igreja que está viva, atuante, relevante, que ainda proclama, que ainda grita, que ainda diz que Jesus é o caminho, a esperança e a salvação dessa geração. O que tem ao nosso redor? Primeiro, nós já falamos, a secularização. Segundo, a pluralidade, as ilhas digitais, as tribos urbanas. É os Zemos da Silva para um lado, é quem pentia um cabelo para trás de outro, é quem pentia o cabelo para frente, é quem pentia de lado, é quem pentia para o outro lado, e aí surgem as tribos. Vá lá na Praça Portugal, no sábado à tarde, você vai ver ela toda fatiada. Cada grupo, cada ilha, cada tribo no seu devido lugar. Vá lá no centro, Dragão do Mar. Ixi, pastor, é pecado ir para lá. Não, eu já disse e volto a repetir, eu gosto de vez em quando ir no shopping para me ver o mundo e descobrir o que é que está acontecendo, para me orar a Deus, para me dar estratégias para alcançar este mundão perdido. Porque enquanto estamos na calçada discutindo coisas alheias, falando da vida um do outro, tem gente morrendo, tem gente perdendo a vida, tem gente pedindo socorro à igreja, pedindo socorro a nós, naquele lugar, naquele mundão, e não sabe o que fazer da vida. É um mundo plural, é difícil. Você vai numa praia, numa orla marítima dessa, caminhando um pouco, passeando um pouco, até de carro, você vai ver uma pluralidade de existências, de comunidades. Antigamente a gente dizia homem, mulher, menino, criança. E até dizia assim, né, irmão Gatônio? O menino, quando o adulto estiver aqui, pode ir para o quarto, porque na sala não vai ficar. Hoje as coisas mudaram, é os adultos que ficam no quarto e os meninos que tomam conta da casa. Falta só virar de cabeça para baixo, porque não pode ainda, né? É a pluralidade, é o individualismo, pensando no nosso umbigo, pensamos no nosso nariz. Aonde apontar meu nariz eu vou, aonde ele apontar eu vou fazer, o que ele disser eu faço, e ninguém manda na minha vida, é do meu jeito, é da minha forma. Vai, continua assim. Vai ter uma hora em que o juiz vai estar com o martelo te sentenciando. Na minha vida ninguém manda, pastor nenhum pode me falar nada de mim. Vai, continue assim. Vai ter uma hora em que o juiz vai te chamar no tribunal, e no martelo dele você não escapará. João Batista disse isso para os fariseus. Quem foi que induziu vocês? Quem foi que enganou? É a expressão correta no grego. Quem foi que enganou vocês, dizendo que vocês escaparão do juízo vindouro de Deus? Brinca com Deus, continua brincando. O nosso Pai, Ele não é meu, Ele é nosso. Jesus chamou uma igreja para ser comunidade, não individual. Ah, pastor, eu vou ser crente na minha casa.
Você acabou de desistir da fé de Jesus, porque Jesus não chamou uma pessoa. Jesus sempre disse: aonde 2, 3 comunidades estiveram. Mas sabe qual é a realidade do Brasil? 10%. Próximo censo com certeza vai passar de 15% o número de desigrejados no Brasil. Nós temos mais de 10% da nossa população considerada desigrejada, que não quer ir para a igreja, mas diz: não, eu creio em Deus na minha casa. Ou seja, é uma geração individualista. Se Deus abriu as portas da igreja para nos congregar novamente, aproveitemos o momento, aproveitemos a oportunidade, aproveitemos a hora, que eu não sei se na próxima vez que ela fechar, ela vai ser aberta de novo por Jesus. Somatolatria, essa palavra você não conhece, mas é o culto exacerbado ao corpo, é a ditadura da beleza. Dizem as pessoas brincando que no dia que o Instagram caiu, as academias foram frequentadas apenas por 10%, porque todo mundo diz: está pago, eu fiz meu exercício, eu paguei o de hoje. Aí se esquece de dizer: Jesus já pagou também, lá na cruz do Calvário, a minha salvação. Nós somos uma cultura narcisista, que se ama, que se explora, que se expõe. Procuramos a melhor foto, o melhor ângulo, o melhor jeito. Não mostramos a realidade da nossa vida nas redes sociais, mas apenas aquilo que interessa para os outros. É uma geração somatólatra. É a cultura narcisista, exacerbada, do amor próprio por si mesmo. E Jesus diz: se você não negar a si mesmo, se você amar a si mesmo mais do que a mim, você não é digno do meu reino. Pastor, essa geração é difícil. Agora você está entendendo porque é que Jesus diz lá no Evangelho: ó geração incrédula, ó geração incrédula. Porventura, aí Jesus chega a esse ponto de dizer: porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Somos hedonistas, essa geração. Quando eu digo somos, é a geração em que estamos, é a cultura que estamos. Graças a Deus que nas nossas igrejas a gente não bota aqueles punhos de rede, porque senão o povo trazia as suas redes para cultuar deitado. É tão bom, pastor, relaxa. Você vem para uma vigília, marca uma oração, a pessoa traz travesseiro, traz o lençol, e tem altas revelações, sonha profundamente. Somos uma geração hedonista, não queremos pagar. Pastor, me acordar domingo de manhã, eu vou me acordar para ir para a praia, levar meu filho para lá. Pastor, está quinta-feira no culto de doutrina, ouvindo o senhor dando um sermão desse, tão difícil de engolir, eu vou no shopping passear. Jesus ainda está procurando adoradores comprometidos com a verdade, que não renunciam, que não se entregam, aleluia, que não buscam o prazer próprio, mas a satisfação na vontade de Deus. Vence o hedonismo, desencantada. Eu volto a afirmar: nós somos uma geração desencantada. O Evangelho é apresentado, Cristo é revelado, as pessoas escutam falar, mas não se encantam com Ele. Eu vou citar a frase de George Ladfield, grande companheiro de John Wesley, que pregaram concorrentemente na Inglaterra, e ele dizia uma frase que muito me chamou a atenção no meu ministério de pregação. Ele disse que em uma manhã pregando, ele saía 5, 4h30 da manhã e pegava os operários durante a Revolução Industrial para poderem exatamente pregar sobre Cristo antes das fábricas abrirem. E foi o período de maior grande crescimento espiritual na Inglaterra, de avivamento. Esse período em que John Wesley e George Ladfield andavam a cavalos pregando o Evangelho. E ele diz uma frase que muito me chama a atenção. Ele diz: eu passei 10 anos, a frase dele, pregando sobre uma graça que eu nunca havia desfrutado.
Ele diz que 10 anos depois de tanto pregar o evangelho, de vendo as pessoas chorando, se arrependendo, depois de 10 anos foi que ele descobriu verdadeiramente a alegria, o encantamento do que é servir, do que é ter Jesus, porque ele dizia: eu falava a verdade, mas eu não sentia ela no meu coração. É uma geração desencantada que fala de Jesus, mas pouco sente de Jesus. Que fala sobre Deus, que discursa sobre Deus, mas pouco se sensibiliza com aquilo que Deus é. Deus está procurando uma igreja que olhe para Ele como Tomé olhou para Jesus com aquelas mãos furadas, que se arrependa, que se incline, aleluia, que não questione, mas que ao olhar reconheça: Rei meu, Deus meu, aleluia. Será que estamos nos encantando com Jesus? Será que estamos nos encantando com Jesus? Eu quero encerrar aqui. Nós temos pregação até meia-noite, mas eu não vou ocupar os irmãos até esse horário. Eu vou deixar para outra quinta um pouquinho. Amém? É igual salame, né? Aonde a gente cortar tá bom, né? Se é só uma raspa, se é só um pedaço, se é meio salame, se é o salame inteiro, o que for a gente come, tá bom. Glória a Deus. Quantos ouviram a voz do Senhor despertando? Deus está despertando. Deus está nos despertando a olhar o mundo ao redor, a ver o Deus desse século que está ao nosso redor e nos acordarmos para dizer: Senhor, me ajuda a não cair nas armadilhas dessa cultura, dessa geração. Quantos querem vencer essa geração? Quantos querem vencer essa cultura? Jesus nos ajuda a vencer. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça, irmãos. E eu vou lhe dizer que Deus nos dê graça para chegar até o final do mês pregando essa palavra, que ela não é fácil de ser engolida não. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai falar, e Ele vai despertar, e Ele vai quebrar, glória a Deus, carnalidades, culturas mundanas, e mostrar para nós uma igreja relevante